Oi, gente. Vocês estão precisando de uma ajuda psicológica para saber lidar com aquele perrengue que tá ali remoendo, aquela indecisão, aquele dilema, aquela dor, aquela raiva, aquela traição, aquele medo, aquela fobia. Estou aqui, começarei com uma série de lives sobre aquilo que está te trazendo angústia. Então vou trabalhar ajudando vocês com perguntas e respostas naquilo que está te incomodando neste momento. Bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Sou Ruth, psicóloga e escritora. Pode ficar à vontade para perguntar o que você quiser para resolver aquela angústia, porque em uma sessão de terapia você pode resolver um problema de que está ali corroendo a sua vida inteira. E as pessoas não buscam ajuda, fica ali, ó, remoendo, martirizando com aquilo, sem pedir ajuda. Muitas vezes dá desespero, vontade de tirar a vida para resolver aquele problema, porque não aguenta mais só por ver um lado só, aquela opção só. E temos infinitas opções para analisar aquilo, a gente só analisa de um ângulo e tem vários ângulos para analisar, e mesmo assim ainda vai faltar ângulos. Boa tarde, seja bem-vindo. E a ajuda psicológica, ela vai tratar ali no foco da sua dor, né? Porque se você não falar, não vai ficar sabendo. Ninguém tem bola de cristal para adivinhar que você está machucada, aquela pessoa machucou, que fica com medo, vergonha de falar dos seus sentimentos. Então precisa de um empurrão para ir com medo mesmo. A gente tem que ir com medo mesmo, meter as caras. Porque se eu não meto as caras nas coisas, como eu vou ter resultado? Tudo como que eu quero está do outro lado da linha do medo. Eu preciso atravessar a linha do medo. Eu preciso enfrentar o medo. Eu preciso enfrentar a situação atual da minha vida. Entender, aceitar e aí, opa, eu quero mudar, que não está satisfatório. E como eu mudo? A pergunta já está, a resposta já está na própria pergunta. Como eu mudo? Mudando. Porque a nossa vida não muda sem ação, sem movimento, sem mudar a nossa mentalidade. Precisamos desse recursos, vir à tona este recurso que está aqui para sair daquela situação, que temos o recurso próprio, precisamos dele, não está em ninguém, está aqui, ó. Eu tenho todo o potencial, essa confiança, a coragem para chegar naquilo que eu quero chegar. E não tem idade para recomeçar, quebrar a cara, recomeça. E a gente acha que ali é a pior coisa da vida. A gente não esquece que foi a melhor coisa que aconteceu, foi aquela chacoalhada muitas vezes, não é mesmo? Quantas chacoalhadas já levamos e levantamos? E e sendo melhor ainda para frente. Então a angústia que ficamos por medo de achar que não vai ser melhor, que criamos o medo de ter medo, o medo de ter ansiedade, o medo de que possa vir um pânico, o medo de que possa vir mais uma traição, o medo que possa vir de novo uma demissão. E não vivemos, ficamos nessa angústia, né? Quer fazer alguma pergunta? Pode ficar à vontade. O que está neste momento te incomodando ali, te deixando aflita, inquieto, lhe inquieta?
Vocês podem compartilhar a live, pode dar like, vocês podem chamar as pessoas para que tenha esse diálogo referente àquela angústia que está passando, o conflito que está vivendo. E é muito importante a gente falar, porque quando a gente se cala, o coração cala, o corpo fala. Então precisamos falar, precisamos expressar os nossos sentimentos para aliviar, para entender, para remoer, para se conectar com o nosso próprio ser e nos dar paz. Eu estou na rota do avião aqui em São Paulo, Moema, e vocês são de onde? Pode falar de onde você é, hein? Bárbara, Daiane, Salvador, a Vera. Que cidade você é, que estado, que lugar, onde você mora, onde você está nesse momento, que é um estado que estamos, né? Onde você está nesse momento, está no trabalho, está em casa, o que é que você está fazendo, o que você gosta de fazer, você está vivendo a vida que gosta, porque se não estiver vivendo a vida que gosta, não está vivendo, né? Está morrendo. A nossa vida... nosso dia a dia da nossa vida, a gente pode transformar ele no céu ou no inferno. E você pode falar no que está angustiando, seus sonhos, seus desejos. Tudo bem? Olá, seja bem-vinda, Vanilda. Como você está? Você fala de que cidade? Eu sou de São Paulo, capital. E você? Sou do sul da Bahia, mas estou morando em São Paulo. Tem alguém da Bahia aí? Tem alguém de São Paulo? E vocês gostam da cidade que mora? O que você gostaria de fazer? Que cidade você gostaria de morar? Que país? Eu amei estar em São Paulo. Amei. E você? Então a nossa decisão, a forma como a gente vê a vida, a forma que como eu vejo o outro, a vida do outro, interfere muito na nossa vida, por muitas vezes quando eu não sei lidar com aquilo, né? Eu comparo, eu invejo, eu fico com medo de não estar fazendo as coisas certas. E Deus fala, confie, não tenha medo, eu estou com você. E a gente tem medo, morre de medo. Isso é a falta de fé, mas a fé é independente de religião, a fé é no nosso potencial, a fé aqui em mim. Então eu tenho medo e não precisa ter medo, não precisa se desesperar, não precisa ficar com insegurança, triste, porque você nunca vai estar só. Tem um ser maior que cuida, mesmo quando nossos entes queridos, nosso pai, nossa mãe está falecido, mesmo eles continuam cuidando da gente. Não importa que tenha morrido, mas continua que somos, o Espírito está ali cuidando da gente. Nunca vamos estar só. E isso nos dá força, sabedoria para lidar no nosso dia a dia. Então essa live que eu vou fazer de ajuda psicológica, para que vocês libertem essa angústia que está em você, falando. É como se fosse uma terapia em grupo. Participar, porque se você analisar, tanta pessoa que entrou aqui, foi muita gente, e analisar o que está passando na vida, é tudo parecido. Não tem diferença. Então, o que diferencia são os sentimentos de cada um, de cada coisa, para aquilo que estamos sentindo, né? O aumento da ansiedade, onde se intensifica, está na relação afetiva. Por quê? Porque o medo
da pessoa abandonar. Medo do abandono. A pessoa fica ali desprotegida. Então preciso estar voltada à relação pai e mãe. Por que eu necessito tanto do outro? Então eu estou desamparada. E aí aquele desamparo causa o sofrimento, que vem a ansiedade, intensifica. Depois na parte financeira, a família, porque se trabalha todos os dias, o dinheiro curto, muitas vezes não dá para pagar a conta, muitas vezes chega em casa ali cansado e menino lá para ensinar, menino gritando, brigando, falta as coisas, falta dinheiro para comprar as coisas, não fecha a conta, fica em vermelho, dá aquela angústia e vem a ansiedade, intensifica. Porque não consigo lidar com a minha realidade. E é um desespero muitas vezes. E a ansiedade, ela é do dia a dia, ela só passa a ser transtorno quando ela passa a intensificar a ansiedade generalizada, que é referente ao conflito do dia a dia, a forma da vida como estamos vivendo, da maneira como estamos vivendo, né? Da maneira como é a minha vida. Aquilo, a falta que tem, as coisas que não tem, as preocupações diárias da vida, que se desespera a pessoa se ela não tiver o controle, se ela não saber que aquilo ali passa, que eu posso fazer outras coisas, que eu tenho outra saída, não vê só com o lado da escassez, do medo de não conseguir. A gente só vê pelo medo de não ter, da escassez. Não muda a mente para o lado positivo, que vai conseguir, e a vida vai mudar. E aí onde se desespera mesmo, e não vê outra saída, só vê aquilo de ruim. Então a maneira como a gente enxerga as coisas, como eu falo, eu posso transformar a minha vida no inferno ou no céu. Porque sou eu que penso, sou eu que fico com aquilo na mente e não vejo outra solução. E tem solução, sim, tem. De ver o nosso potencial, ver por tantas coisas que já passamos e já vencemos, ver que o que tornamos hoje, o que somos hoje, devido a toda a nossa história de vida, senão quem seríamos? E eu ainda repudio a minha história de vida, meus antepassados, a vida que eu tive, a criação que eu tive, eu não quero nem dar para meus filhos, mas se eu me tornei hoje, como eu não posso não fazer? Então analise sua vida, tira este momento para você, para refletir, para ver como está a sua vida, para ver como você está se posicionando, para ver se está da maneira que você gostaria, o que você gostaria de fazer, e faça. Não tenha medo de agir, não tenha medo de viver, não tenha medo de fazer as coisas, porque a vida é aqui e agora. Se amanhã o que vai acontecer, nós não sabemos. Então, viva a sua vida, o hoje e agora. E viva para você ser feliz, para você resolver a sua vida, para você criar mais coisas novas na sua vida, grandiosas, tá? Então até amanhã com a participação de vocês, claro, se quiserem falar sobre algum problema, eu estou aqui para ajudar a ter uma clareza naquilo que você está passando, né? Vamos lá, ajudar a mudar o mundo. Nascemos para ajudar a mudar o mundo. Muito obrigada e bom descanso.